voto. Boa tarde a todos nos acompanham. Na presença da vereadora Mônica, temos quórum para dar início a essa reunião de comissão especial para a leitura do parecer do projeto de resolução 999/2018, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar no âmbito desta casa. Pedir à técnica Cacilda que faça a leitura do relatório para que possamos apreciá-lo. Comissão Especial. Parecer do relator ao projeto de resolução 999. Relatório. De autoria da mesa diretora, submete-se à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá, para o devido processo legislativo, o projeto de resolução 999, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de Itajubá. Versa o presente projeto sobre diversos capítulos que tratam sobre a instituição do novo Código no âmbito da Câmara Municipal de Itajubá, quais sejam: primeiro, dos deveres e prerrogativos fundamentais; segundo, das vedações; terceiro, dos atos contrários à ética e ao decoro parlamentar; 4, das penalidades; 5, do Conselho de Ética; 6, do processo legislativo; 7, das disposições finais. Na justificativa constada, a proposta está que o Código de Ética Parlamentar estabelece os princípios éticos e as regras básicas do decoro, que deve orientar a conduta dos que estejam no exercício do cargo de vereador. Regem-se também pelo Código o procedimento disciplinar e as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar. Devido à importância para a nossa cidade dos trabalhos realizados pela Câmara Municipal por meio dos vereadores que a integra, formalmente a elaboração de leis que faz com que se cumpra no âmbito local o princípio da legalidade que está submetido à administração, torna-se indispensável a existência de um ato normativo que regulamente os deveres e as vedações dos parlamentares desta comuna, sem prejuízo do que estatui a lei orgânica do município e o regimento interno da Casa. É bom de ver que a Constituição Federal, no artigo 29, estabelece diversas proibições e incompatibilidades aos parlamentares comunais, similares no que couber aos congressistas. Nesse sentido, a responsabilidade com que o vereador deve pautar sua conduta, prezando sempre o decoro parlamentar, impõe que se tenha um ato normativo, positivando a atuação dos edis. E é com esse objetivo que o presente projeto de resolução, se aprovado for, será mais um instrumento moralizador de toda a atuação dos parlamentares, estabelecendo toda a tramitação processual para a aplicação de sanções disciplinares e tipificando as hipóteses em que o vereador estará em curso naquelas sanções, inclusive a decretação da perda do mandato. Parecer do relator. É disso que o Poder Legislativo possui autonomia para dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções de seus serviços, observados os parâmetros da Constituição da República. O artigo 30, inciso 8º, da Lei Orgânica do Município de Itajubá, Lei Orgânica Municipal, estabelece que é da competência da Câmara Municipal dispor sobre sua organização, especialmente no tocante a qualquer assunto de sua administração interna. Ainda no artigo 37, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal, estabelece competência privativa à Câmara Municipal para elaborar o seu regimento interno e, consequentemente, também privativa para propor alterações a esse regimento e demais matérias de interesse na organização institucional, quais sejam as de natureza de funcionamento e na própria criação de um regramento de conduta na convivência entre os pares, sendo o Código de Ética o instrumento para tal. Apesar do artigo 34, inciso 2, da Lei Orgânica do município de Itajubá estabelecer dentre as atribuições da mesa a competência para propor projetos sobre sua organização, entendemos que o tema, por algumas vezes, poderá ter sua interpretação extensiva, principalmente referente à sua organização, eis que um bom funcionamento necessariamente faz parte de uma boa organização. Como se sabe, a atividade da administração pública rege-se pelos princípios explicitados no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Os princípios em questão não são meras recomendações ou menções abstratas do Constituinte. Representam, em verdade, fins específicos a serem alcançados e constituem norma aberta a qual
decorrem algumas regras objetivas, direitos e deveres, que são somente decorrência lógica dos valores que visam preservar. Assim, age contra o bem comum, aqueles políticos que atuam em defesa de seus próprios interesses ou de interesses de pessoas próximas. Os princípios da moralidade e impessoalidade encerram regras e condutas para os agentes públicos consistentes no impedimento ao favorecimento pessoal. Diante desse ponto inicial contido na Constituição Federal de 1988, fica evidente a importância da criação de um Código de Ética e Decoro Parlamentar para não só nortear a conduta do parlamentar, mas também no convívio ético no dia a dia dos trabalhos parlamentares. Outro ponto importante sobre o tema, seguindo o princípio das formas, é o tratado na Lei Orgânica do Município, que, em seu artigo 41, nos moldes da Constituição Federal de 1988, faz menção sobre o decoro parlamentar. Se não, vejamos. Artigo 41. Perderá o mandato o vereador. Infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Segundo, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Terceiro, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das reuniões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara. Quarto, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Quinto, quando decretar justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal. Sexto, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Sétimo, que fixar residência fora do município. Oitavo, que não tomar posse sem motivo justo aceito pela maioria dos membros da Câmara dentro do prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurado ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara por maioria absoluta de seus membros, mediante provocação da mesa diretora ou de partido político representado na Câmara, assegurado pela ampla defesa. Parágrafo 3º. O processo de cassação de mandato do vereador é, no que couber, estabelecido no artigo 72 dessa lei orgânica. Parágrafo 4º. Nos casos dos incisos 3, 4, 5, 7 e 8, a perda será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Câmara, assegurado pela ampla defesa. Parágrafo 5º. Extingue-se o mandato no caso de falecimento ou renúncia por escrito do vereador. Em complemento, a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município está no regimento interno da Casa importantes dispositivos sobre o assunto. Artigo 73. As comissões temporárias são: primeiro, especiais. Segundo, especial de ética e de decoro parlamentar. Terceiro, parlamentar de inquérito. Quarto, processante. Quinto, de representação. Artigo 75. A Comissão Especial de Ética e de Decoro Parlamentar, regulamentado por resolução específica, tem as seguintes atribuições: a. Preservar a dignidade do mandato legislativo e zelar pela observância dos preceitos do regimento interno da Câmara Municipal e do Código de Ética e Decoro Parlamentar. B. Instaurar e controlar os prazos do processo disciplinar por conduta atentatória à ética e ao decoro parlamentar. C. Decidir os recursos de sua competência. D. Responder às consultas sobre matéria de sua competência. E. Desincumbir-se de outras atribuições no que lhes refere o regimento interno e o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 93. Além de manter conduta pública compatível com a dignidade do Poder Legislativo e de guardar fidelidade aos princípios éticos de urbanidade, probidade e lealdade, dispensar aos demais membros da Câmara respeito e tratamento de excelência, constitui dever do vereador, entre outros previsto nesse regimento na legislação vigente. Manter decoro parlamentar.
Dessa maneira, em plena observância aos dispositivos retrocitados, verificamos não só a importância do assunto tratado, mas também a possibilidade de sua elaboração por diversos segmentos organizacionais, no caso, via Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itajubá. Em relação às normas estabelecidas no regimento interno, principalmente no que se refere à revisão da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ser constituída via comissão temporária, será necessário alteração do regimento para posterior tramitação do projeto em análise, para que exista a necessária compatibilidade entre os dois diplomas se completando. Inicialmente, verificamos a necessidade de alteração dos artigos 53, 63, 72 e 75 da resolução, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Itajubá e que faz referência, de alguma forma, da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. A alteração do regimento é condicional para aprovação do projeto de resolução número 999. Em relação aos dispostos do projeto, também sugerimos a alteração do artigo 13, que cuida da composição, mandato, reeleição do Conselho de Ética, objetivando manter a estrita sintonia entre o Código e o regimento. Entendemos pertinente alterar a questão referente à reeleição, eis que no projeto em análise a mesma é vedada. Assim, nos termos do caput, artigo 60 do regimento interno, sugerimos nova redação ao disposto nos seguintes termos. Artigo 13. A Câmara elegerá seu Conselho de Ética, composto por 3 vereadores como membros titulares e 2 suplentes, observado a ordem da votação, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição, por igual período, que terá as mesmas prerrogativas da comissão processante, nos termos previstos para esse tipo de comissão na Lei Orgânica, Regimento Interno e Legislação Federal. Por fim, apenas destacamos a necessidade de correção na identificação do capítulo que cuida das disposições finais e transitórias, alterando o numeral romano 8º para 7º, conforme a ordem seguida dos capítulos anteriores, correção do numeral do inciso 9º do artigo 2º e a correção de renumeração a partir do parágrafo 6º do artigo 7º. Entendemos que essas correções poderão ser realizadas quando redação final. Parecer do relator, do exposto, após as correções necessárias no regimento interno da Casa. Sugestões em relação ao artigo 13, não vislumbramos qualquer óbice legal na tramitação do projeto de resolução número 999, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de Itajubá. É nosso entendimento. Câmara Municipal de Itajubá, 10 de abril de 2018, assina o relator da Comissão Especial, Fabrício Oliveira Machado. Obrigado, Cacilda. Registrando aqui a presença do vereador Fabrício Machado, integrante desta comissão e relator desta comissão. O relatório está em discussão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadora Mônica, técnica legislativa Cacilda. Somente 2 colocações. A primeira é referente se esse código de ética vai ter efeito retroativo. Porque aqui está falando das reuniões, né, a terça parte das reuniões ordinárias. Já existiu casos aqui de vereador ter faltado sem justificativa. Esse é um tópico para a gente colocar. Já ocorreu várias vezes aqui dentro dessa Câmara, até discussões a níveis de ofensa, que isso pode levar algum vereador futuramente a colocar isso aí para levar código de ética. Aí eu não sei se isso cabe no projeto a partir de ou retroativo a tal, porque nessa casa nunca teve um conselho de ética, então terei que verificar isso, porque se por acaso for retroativo, até quando se pega retroativo das outras legislações, porque outras legislações mal tinha reuniões, as reuniões permanentes, quase não tinha reuniões, então teria que ver isso. Eu não sei como que poderia ser colocado isso. Eu acho que pela lógica da legislatura nacional, a lei ela não é retroativa quando pune. A lei ela é retroativa quando beneficia. Essa é a lógica do direito geral, mas acho que poderíamos consultar o jurídico em relação a isso.
mas acredito que ele passa a valer a partir do momento que é votado em plenário. Acredito que ele não retroage não, vereador. E também está colocando em relações a normas estabelecidas ao regimento interno, principalmente se refere à previsão da Comissão de Ética e Decoro. Aqui está falando que existe a necessária compatibilidade entre os dois diplomas. Então, será necessária a alteração do regimento para posterior tramitação do projeto em análise. Eu não sei se ocorreu essa alteração do sistema, do regimento. O Luiz hoje me falou que, se aprovado esse projeto hoje, tá, esse parecer hoje, aí vai ter as correções do regimento, entendeu? Então, primeiro, vocês vão ter que aprovar esse parecer. Então, o parecer vai ser sem parecer vai ser só o parecer nosso agora. Vai assinar esse aqui, O vai aprovar projeto esse. não vai dar depois, sequência. Aí, senão não dá sequência. Aí, após ser aprovado esse aqui, vai se fazer as alterações. Então, esse projeto só dará sequência após a alteração do regimento, correto? Ok. Vereadora Mônica, alguma colocação? Não, a minha pergunta seria essa, se teria que parar, então, esse projeto esse projeto aqui para alterar o regimento interno, porque a alteração do regimento interno tem que ser uma emenda, não é? Não, na verdade, a alteração do regimento interno é uma resolução. E, como disse, pode ser, para alterar a resolução, a gente tem que ter pelo menos um projeto que vai entrar. Então, você não vai alterar o regimento colocando, eu vou alterar o regimento para futuro projeto em tramitação. Então, já que esse projeto, por isso que era a minha dúvida, se esse projeto tem que ser aprovado antes ou depois. Então, a gente só está aprovando o parecer. Então, com a aprovação do parecer, é lido o parecer na reunião ordinária de segunda-feira, o projeto é parado, depois tem a projeto de resolução. Tá certo. A respeito da retroatividade também, a minha opinião é a mesma que o vereador Melo disse, que seria a partir, então, da aprovação da lei, porque se não tem nenhuma previsão, não tem ninguém que fez nada errado, se ainda não tinha, né? Então, a minha opinião também é essa. Continua em discussão, algum comentário a mais? Colocação? Bom, então vamos colocar o parecer em votação. Lembrando que esse parecer sendo aprovado, serão feitas as alterações sugeridas nele nos artigos do regimento interno, artigos 57, 63, 72 e 75 da resolução que dispõe sobre o regimento interno. O parecer está em votação, permaneçam como estão aqueles que concordam. O parecer está aprovado por unanimidade dos presentes. Gacilda, mais alguma coisa? Não. Fabrício, Mônica, alguma coisa? Então, sem nada mais a tratar, damos por encerrada essa reunião. Agradeço a presença do Fabrício e da Mônica e a atenção de todos que nos acompanharam. Muito obrigado.